Bom, vamos conversar um pouquinho agora a respeito do conceito de gêneros literários. De acordo com uma concepção dominante no mundo antigo, especialmente na Grécia, os textos literários eles podiam ser divididos em três grandes grupos. Daí a existência do gênero épico, do gênero lírico e do gênero dramático. Nesse primeiro momento, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do gênero épico. É importante que você saiba que o que a gente chama de poesia épica, de poema épico, é sinônimo de epopeia. Todo poema épico é uma epopeia. E toda epopeia, por sua vez, é um poema épico. Na Antiguidade Clássica, existem fundamentalmente três grandes poemas épicos que merecem destaque. Eu estou falando da Ilíada, de Homero, da Odisseia, também de Homero, e da Eneida, do Virgílio. O grande herói da Ilíada é Aquiles, que lutou na Guerra de Troia. Na Odisseia, o herói é Odisseu, ou Ulisses, que também lutou na Guerra de Troia e está voltando para casa. Já na Eneida, a gente tem Enéas como herói, ele que era troiano. Primeira característica, então, que a gente pode deduzir daqui a partir do que é a poesia épica, é justamente essa preocupação dos poetas épicos em criar grandes heróis. Além disso, um outro ponto em comum entre esses três textos é justamente a tal da Guerra de Troia. A gente pode expandir isso e dizer que todo poema épico tem, na verdade, esse assunto histórico. Bom, vamos tentar formular, então, algumas das características principais das epopeias. Vou chamar uma tela aqui com essas características. Em primeiro lugar, todo poema épico é um longo poema narrativo. O que significa dizer isso? Que poesia épica não é para qualquer um. Poema épico é um poema que tem que ter centenas, milhares de versos. Além disso, a linguagem da poesia épica é uma linguagem grandiosa, uma linguagem sofisticada, uma linguagem elaborada artisticamente. Não se trata da linguagem cotidiana, da linguagem coloquial. Além disso, a poesia épica, como eu disse, vai ter um assunto histórico. No caso das três epopeias citadas, esse assunto é justamente a Guerra de Troia. Agora, isso não significa, é importante que você entenda isso, que a poesia épica vai ter uma preocupação com os fatos históricos. Não, não é exatamente isso. Essa preocupação histórica ela se funde com uma influência mitológica, o que significa que, de um lado, o poeta épico tem essa preocupação sim com a realidade, mas ele tem liberdade para recriar isso a partir de uma fantasia da mitologia. Bom, e além disso, a criação dos heróis. Todo poema épico tem um herói. Pode ser individual, pode ser coletivo, mas é um herói. Esse tipo de poesia praticamente desapareceu durante a Idade Média e foi resgatada no humanismo, no Renascimento italiano. E acabou chegando a Portugal, no ano de 1572, quando o grande poeta português Luís de Camões publicou os Lusíadas. Os Lusíadas, que são a narrativa dos portugueses chegando às Índias, encontrando o caminho marítimo para as Índias no final do século XV. Agora, dentro das características épicas, dois deuses da mitologia são personagens fundamentais nesse poema: Baco e Vênus. Baco, que atrapalha os portugueses nessa empreitada, e Vênus, que ajuda os portugueses nessa empreitada. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a poesia épica, vamos ler as duas estrofes iniciais de Os Lusíadas? Me acompanhe aqui.
As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taporobama. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espere por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Bom, o que a gente percebe nesse início dos Lusíadas é a disposição para contar a história das armas e dos barões assinalados, quer dizer, dos nobres, os homens assinalados, e do exército, da marinha, das forças armadas portuguesas que chegaram a mares nunca dantes navegados. O poema fala, vamos lembrar, da história dos portugueses pela primeira vez chegando às Índias, contornando a parte sul do continente africano. Mas o poema não vai falar apenas disso. Mais amplamente, o poema vai contar a história de todos os reis de Portugal que dilataram o Império Português por África e por Ásia. E ao levar o Império Português para lá, levaram, inevitavelmente também, a fé cristã. Bom, depois dos Lusíadas, houve algumas tentativas épicas em língua portuguesa. No Brasil, a gente pode citar o exemplo do Bento Teixeira, comecinho do século XVII, com o Prosopopeia. Um pouco depois vem, no século XVIII, segunda metade do XVIII, durante o arcadismo, o Uruguai do Basílio da Gama e o Caramuru do Santa Rita Durão. E já no século XIX, os Timbiras, poema inacabado de Gonçalves Dias. Mas o fato é que nenhum desses poemas tem a importância e a grandiosidade de Os Lusíadas. Hoje, a gente se pergunta um pouco o que aconteceu com a poesia épica. A poesia épica ela desapareceu? A verdade é que a poesia épica foi perdendo espaço depois do Renascimento. E principalmente depois da Revolução Francesa, ela praticamente desapareceu. Isso faz com que algumas pessoas interpretem o romance moderno, vamos dizer, a prosa de ficção moderna, como uma espécie de epopeia dos séculos mais recentes. É como se as narrativas modernas na prosa de ficção ocupassem um espaço que na antiguidade era da poesia épica. Daí que a poesia épica antiga teria se transformado nessa prosa de ficção mais moderna.